Fala pessoal, tá começando o quarto episódio do Dessurtando Empreendedor. Hoje a gente está aqui com o José Antônio, mais conhecido como Zeca, meu amigo pessoal. Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele. A gente vai falar bastante coisa, é uma história bem bacana e não perca esse papo. E também vamos falar sobre escala de negócio, um assunto bem procurado pelos empreendedores, um assunto que faz bastante sentido, principalmente para quem está começando, pensar como que eu faço para crescer. Esse vai ser nosso tema desse episódio. Fiquem ligados. Fala, Zeca, antes de mais nada, prazer aí em te receber, fico muito feliz aqui. Te conheço já de outros carnavais, né? E antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória, do Zeca pessoa, para aí a gente começar entrando no papo mais formal, mais empresarial. É muito comum a gente sempre ouvir a história da empresa, né? Sim. Mas acho que o nosso principal objetivo que acaba chamando bastante atenção é ouvir a história da pessoa, né? A pessoa que construiu isso, porque você tem o lado, o objetivo do Dessurtando é mostrar que às vezes a gente surta, às vezes a gente tem que voltar para o eixo, enfim, é esse lado que a gente quer ouvir. Se perde um pouco na trajetória. E assim, eu sempre falo pro Roger, né? Você é um cara que lá de trás, quando eu conheci, para mim é um case de sucesso. Eu me inspirei muito no que a gente conversava ali quando, né, depois dos treinos e tudo, e muita coisa eu aprendi ali. Então você é um exemplo para mim. Eu sei que o Roger tem os dele, então por isso que eu tô feliz de trazer hoje você Não, mas já aqui. conheci, já virou exemplo também. Não, eu tô feliz de trazer você e agradecer de você ter aceitado. Conta um pouquinho pra gente quem é o Zeca, de onde surgiu a empresa, como que veio assim essa trajetória? Gente, bom dia. Eu que agradeço aí o convite, né, Brunão? Brunão é meu professor lá de Muay Thai. Tive 2 manguitos rompidos, né? Porque a gente não sabe Exagerava lutar, pouco, exagerava, achava que era lutador, aquelas coisas todas, mas fazia um bem danado que a gente saía de lá, né, pingando, né? Sim. Saudade dessas aulas. Agora é o que eu falei para ele, né? Mudei, agora eu estou no futevôlei, né? Tá mais leve. Parei um pouco o futebol de né? campo, agora mudei de esporte, me apaixonei pelo futevôlei. Legal. E a gente também tem inspirações, que eu digo, nós servimos inspirações para as pessoas, mas também pessoas servem às vezes inspirações para nós. O Bruno era uma delas, né, dedicado lá no treino, sempre corrigindo a gente. E hoje eu tenho também um treinador no futebol também, que é um cara que me inspira bastante pela resiliência, pela disciplina. E isso faz com que você crie uma cadeia, né? Você vai ensinando e aprendendo. A vida é relativamente isso. Você Uma troca, né? É uma troca. Você aprende e você também ensina. Com a idade, né? A idade vai chegando, né? A gente já não está mais aí, já não é mais garoto, né? E você tem mais, eu acho, que a ensinar talvez do que aprender, mas você está sempre continuando aprendendo. Nunca, né? Você vai chegar naquele estágio que você já sabe tudo, que você já é senhor da razão. Estava conversando agora há pouco com isso, né? Tem uma música do Belchior que ele fala que o novo sempre vem. E é mais ou menos isso. A gente também tem que saber chegar a nossa hora de passar um pouco o bastão para os mais novos, né? Passar um pouco dos ensinamentos e a gente sair um pouco de cena, né? A gente está comentando aí sobre o Biden, né? Que, né? 81 anos, sim. As pessoas têm que saber, sim, um pouco a hora de parar. O momento, né, de tirar o pé, né? Nós já temos um exemplo aqui no Brasil também que vai chegar essa hora, a pessoa também tem que saber que ela tem que parar, ela tem que abrir lideranças, sim, ela tem que abrir para a juventude que vem, porque tudo muda, né? Entrei agora, vim na sala ali, um 3 em 1 da Gradiente, aquilo me remeteu lá nos anos 80, né? Voltou. Quando eu mudei, né, que eu fui morar sozinho, a primeira coisa que eu comprei foi um 3 em 1 da Gradiente, então, poxa vida. A minha história, ela é como de todo brasileiro. Voltando a citar Belchior, né? Fala, minha história é igual à sua, né? Jovem que cresceu da rua e veio para a cidade grande, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? Meus pais trabalhavam na roça, né? No sítio, né? Viemos para São Paulo em 1966, para você ter uma ideia, eu tinha 6 anos de idade. Minha sócia hoje, né, que é a Filomena, tinha 6 meses, né? E nós tínhamos as 2 irmãs mais velhas. Praticamente meu pai não tinha nenhum recurso. Nós fomos morar literalmente num porão ali na Vila Pauliceia, ali no Tucuruvi. Aí meu pai começou a trabalhar de metalúrgico numa fábrica, né? Indústria Metalúrgica, Bali chamava o nome, nunca me esqueço. E a gente
eu tive uma infância muito difícil, né? Muito, passando muita necessidade. O pai trazia o lanche que ele ganhava da empresa para dividir com a gente em casa. E eu fui crescendo ali. E era incrível, porque era um porão mesmo, era só uma cozinha e um quarto só, não tinha mais nada, não tinha sala, não tinha nada, não tinha janela, não tinha ventilação, não tinha nada. E aí o pai foi melhorando, um pouco ele conseguiu alugar uma casinha, né, no bairro mesmo, só que era uma casa um pouco maior, ela já tinha uma cozinha, uma sala e um quarto, e tinha um banheiro fora, mas tinha um quintal enorme, era um quintal gigante. E como meus pais vieram do sítio, né, nós começamos a plantar lá, né, então plantava milho, mandioca, verdura, criava galinha, E logo cedo eu já comecei a trabalhar, eu já achava que eu era vendedor, né, então pegava minha irmãzinha pequenininha, minha mãe coletava lá o almeirão, alface, mandioca e milho, a gente pegava uma sacola e eu ia sair vendendo na vizinhança, e a gente vendia para ajudar no sustento de casa. Então, eu tinha medo, né, porque o banheiro era fora de casa, então às vezes dava vontade de ir no banheiro, então eu tinha medo de sair à noite, às vezes fazia até xixi na cama, de medo de ir lá para o banheiro lá fora. Então, a minha infância ela foi realmente muito difícil, né? E aí, a partir dos 13 anos, 12, 13 anos, porque já com 10 anos eu já trabalhava de engraxate, já ia no bar ajudar o cara na parte de vendas, de bebida. E como eu era menor, não podia ficar nos bares, né? Então o pessoal tinha jogo lá de carta lá no bar e tal. Então, na época existia o tal do juizado de menor e tal. Sim. Só que eles gostavam muito de mim, né? era muito rigoroso, né? Hoje você vê esses pancadão de funk aí com criança de 13, 14 anos e tá tudo valendo, tá tudo certo. No nosso tempo a gente morria de medo, porque eles chamavam de juizado de menor. Se pegasse você depois das 10 na rua, você ia preso mesmo e os seus pais iam ter que te buscar. E eles não deixavam, né, frequentar porque tinha jogo, então não podia, menor não podia. Mas eles gostavam muito de mim. E aí eles fizeram uma caixinha de engraxate, eu comecei a engraxar sapato, eles jogando baralho lá, eu engraxando sapato e ganhando meu dinheiro. Sim. E aí o que me abriu um pouco as portas foi o futebol, porque com 13 anos eu já jogava um pouco de bola e os adultos já começaram a me trazer para perto, só que meu pai não deixava, né? Então eu tinha 13, 14 anos, já ia jogar com os adultos, mas meu pai não deixava. Meu pai só começou a me liberar a jogar depois dos 16 anos, né? E o futebol me abriu as portas, porque meu primeiro emprego, assim, de carteira registrada foi em dia 3 de janeiro de 1976, pra você ter uma ideia, já estou confessando minha idade aqui. Então, hoje você não pode, né? O menor acho que não pode trabalhar, né? Com 14, 13 anos, 14 anos, não pode. Tem né? uns- Mas Tem eu alguns fui programas do governo, mas antigamente era diferente. liberado, né? né? Você tinha que trabalhar, Tinha. né? Eu não tinha outra opção. Precisava, né, Zé? Precisava trabalhar. E um dos jogadores que jogava no time, né, o Antônio Venâncio, o famoso Gancinho, que, né, não sei, faz muito tempo, perdi o contato. Se estiver vivo e assistindo, um abração. Foi meu primeiro patrão, vamos dizer assim, né, me registrou como auxiliar de contabilidade, né, porque eu jogava e tal, ele falou, vai estudar contabilidade e tal. E aí, quando eu saí do ginásio, fui estudar técnica em contabilidade. Aí fui fazer o curso técnico de contabilidade e eu ingressei pela carreira da contabilidade. Fiquei lá no escritório com eles por 3 anos. Depois saí, fui trabalhar no Banco Cominde, antigo Banco Cominde, lá na Líbero Badaró, na parte de contabilidade. Fiquei um pouco lá no banco. Aí deu uma confusão lá no banco, que eu arrumei uma namorada lá que ficou comigo por 10 anos, né? E aí, molecão, a gente era meio doido. E aí depois acabei saindo do banco e fui trabalhar, entrei no Touring Clube do Brasil, né, ali na Tiradentes, também na parte de contabilidade. E também é engraçado porque o futebol, ele também me abriu porta, porque quando eu saí de lá, eu fui andando pela Florencio de Abreu ali, né, em busca de um trabalho, né? Aí eu passando na Tiradentes, vi lá a placa lá, né? Precisa-se de auxiliar de contabilidade e subcontador. Falei, pô, aqui que eu vou, entrei. Aí fui logo no RH, perguntei lá, a pessoa, vai no RH. Aí quando eu cheguei lá no RH para preencher a ficha, quem era o chefe do RH? Era um cara que jogava com a gente, um goleiro que jogava com nós, Eduardo. Lugar certo. Aí ele falou, pô, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu vi a placa aí. Sem falou, querer conectou ali, né? Pegou, me desceu com a mão, foi lá no chefe da contabilidade, Jorge Sena, uma pessoa que eu devo também muito, né? Foi meu chefe lá também. Aí ele chegou pro Jorginho, né? Que falecido hoje. Falou assim para ele, você quer que o time da contabilidade seja campeão? Porque tinha o campeonato interno. Falou, contrata esse cara aqui. Aí o Jorge, o que você sabe de contabilidade? Eu falei, fiz aí, falou, me deu lá 2 exercícios para fazer, começa segunda-feira. Aí trabalhei no Touring, depois saí do Touring,
que na realidade praticamente só tive 3 empregos assim de carteira registrada. Aí saí do Touring, fui trabalhar na Companhia Carbonífera do Cambuí, né? Aí sim, já ganhei o dobro do que eu ganhava, era uma empresa de mineração lá na Rua Sergipe. E dali veio um convite de um amigo meu para entrar nesse ramo. Na realidade, eu entrei no ramo do aço sem querer, totalmente sem querer. Não conhecia nada. Eu ia perguntar absolutamente nada. exatamente isso. Como que saiu da contabilidade e foi parar no ramo então. do aço? Então, mais uma vez envolvendo futebol. Futebol. Então, tinha o cara que jogava com a gente, né? Que é também falecido, né? A gente conhece ele pelo Valtão, né? E eles tinham uma empresa de aço, eles eram sócios, 3 irmãos. E aí lá, num dia no campo, depois do jogo, ele comentou comigo que a empresa estava em dificuldade e tal, não sei o que lá e tal. Eu falei, cara, eu vou lá. Se precisar, eu vou lá ver o que está acontecendo, chegar a ter os números, posso dar um conselho e tal. Não, você pode ir lá? Eu falei, vou, porque eu tinha o conhecimento da contabilidade, administração. Aí fui, né? Aí comecei a olhar, tal, ver os números deles, da forma como eles trabalhavam, eu falei assim, misericórdia, vai quebrar mesmo. Os caras eram loucos, né? Entendeu? Esbanjava dinheiro assim demais. Ganhava dinheiro, mas esbanjava muito. Aí eu quis meio que dar uns conselhos, dizendo, olha, cara, você tem que ser mais comedido, pensa mais na empresa, para futuro, não pensa agora. Eles davam carro zero para o boy fazer serviço de banco, né? Então ganhava muito dinheiro, mas também gastava demais. Gastava muito. Aí eu comecei a dar alguns pitacos lá para dizer, olha, pô, retira menos dinheiro. Sim. Aí ele falou, não, dispensaram meus comentários. Eu falei, não, você não serve para nos dar essa orientação, não. Aí brincando, aí depois passou um tempo, ele me chamou, falou, pô, briguei com meus irmãos, você não quer vir ser meu sócio? Aí como eu já tinha ido lá, eu vi que o negócio era bom. Sim. Era rentável o problema da Rentável. administração. E eu trabalhava num grupo grande, que era Carbonífero do Cambuí, eu trabalhava de terno, gravata, na Rua Sergipe, tinha carro zero, do ano, né? Trabalhava no prédio da Arapuã ali, naquele prédio você pegava o elevador, dava até vergonha, né? Descia 10 mulheres, você no meio. Você subia, era 15 mulheres, você no meio. Era uma coisa de doido aquilo ali. E, caramba, a gente ali, trabalhando ali, ele me convidou. Aí eu aceitei o desafio. Como foi tomar essa decisão, sair do que é seguro para falar, vou empreender, apesar de você ter visto os números, ver que é rentável, tudo, é uma troca muito brusca, ainda mais, hoje é mais comum as pessoas olharem para o empreendedor com uma coisa do tipo, legal, bacana, tal. Antigamente isso era doido, né? Antigamente tinha mais forte isso, né? Mas se você levar por esse lado, eu era doido mesmo. Era doido mesmo. Só que, o que acontece? Eu sempre tive na cabeça a sensação de que você poderia fazer algo para você e por você, não é? Eu sempre trabalhei para terceiros e você via os números circulando, as coisas circulando, teoricamente a riqueza circulando, e você falava assim, poxa, eu também poderia montar Posso alguma fazer coisa. parte Só que disso. eu não sabia o quê, não é? Mas lá no meu fundo já tinha uma situação de que eu queria montar alguma coisa, entendeu? Desde lá, né? Desde lá, da infância, vendendo verdura. A atitude de empreendedor estava lá na venda da verdura. Né? As vizinhas pediam para eu comprar carne nos açougues, porque ela não ia, então eu ia, elas me davam dinheiro para comprar, tipo, sei lá, filé mignon ou um outro corte e tal, então eu já negociava com o dono do açougue para ter um desconto, porque eram várias outras vizinhas que queriam, então eu sempre levava um dinheiro, entre aspas, ali naquelas compras. Então já tinha essa veia um pouco empreendedora. E aí quando veio esse convite, balançou. Por quê? Como eu disse, eu tinha carro do ano, eu trabalhava de terno e gravata. Pô, nós fomos montar a primeira casinha nossa, vamos dizer assim, escritóriozinho, lá na Serra da Cantareira, no meio do mato. Tinha realmente lá ninho de cobra, nós chegamos a matar umas 10 jararacas lá, coisa de louco, era mato mesmo, né, na serra. Pegamos lá uma casinha, fizemos de escritório, jogamos um terreno lá, jogamos um material lá no chão e começamos a trabalhar. E foi uma mudança muito radical, muito radical. Mas como eu sabia que o mercado era bom, porque eu tinha visto a sociedade, eu falei, pô, vou arriscar. Mas aí foi uma decepção grande, né? Porque eu falei para ele, né, quando nós começamos, que eu falei para você, né? Sociedade é um casamento. Não tem jeito. Se você, cara, não tiver uma afinidade muito grande com o teu sócio, a chance de dar errado é muito grande. Você passa por momentos bons, mas você passa por momentos ruins, e se a relação não for uma relação de amizade, de cumplicidade, de companheirismo, principalmente por causa dos momentos ruins, acaba virando um problema muito grande ali, um tem que entender o lado do outro, tem tudo isso. Exatamente, eu falo, é um casamento, né?
E aí eu falei para ele, falei, olha, cara, nós vamos montar um negócio, porque eu sabia que ele tinha família, tinha os irmãos, tinha tudo. Eu falei, olha, não vamos pegar ninguém de parente nosso. Se a gente tiver que contratar alguém, a gente contrata de fora, mas o sócio é eu e você, 50% cada um. Ele tinha todo o expertise do mercado, né, comercial, da parte do aço e tudo, e eu tinha expertise administrativa. Então, casou perfeito ali. Só que logo na sequência ele me trouxe um amigo, né, que também falecido, famoso Chumbão. Ah, o Chumbão vai ser nosso sócio aqui. Mas por que vai ser nosso sócio? Não, porque ele tem um caminhão, não precisa de um caminhão. Eu falei, mas o cara não vai entrar para ser sócio com 33%, porque o cara tem um caminhão. Só pro cara Meu Deus do né? céu, vamos pagar uma transportadora, eu pago um aluguel na época, um caminhão era suficiente para nós. Não, não, vai ser assim, assim que é. Eu falei, putz, grila. Eu falei, aí a situação ficou um pouco preocupante, porque eu falei, puta, acho que eu dei o tiro errado aí. Mas enfim, a sociedade durou 6 meses só, porque ele tinha um estilo de trabalho totalmente antagônico ao estilo que eu queria. Porque você não cria sonhos de um dia para a noite, você tem uma estrada para alcançar. Né? O mal, hoje, de muita gente, é que ele acha que ele quer ficar rico de hoje para amanhã. Do dia para noite. E isso eu vejo também hoje, nos dias de hoje, né? Quando começou a ver um influencer, um youtuber ou um outro cara que não sei lá, o cara acha que ele vai ficar rico de hoje para amanhã, ele quer o imediatismo. Colher, mas não quer plantar, né? Ele quer plantar. E aí, cara, não deu certo a sociedade, 6 meses. Aí eu falei, pô, e agora? Faço o quê? Volto a trabalhar onde eu estava ou monto o meu próprio negócio? Eu falei, pô, quer saber? Eu vou arriscar. Mas eu não sabia absolutamente nada sobre o ramo do aço. Né? Aí, isso aconteceu no final de ano, né, de 1989, né? Que eu até fui no Réveillon, na casa dele, a gente teve um desentendimento. Em janeiro, quando eu voltei dia 5, ele falou, não quero mais que você seja o nosso sócio, não. Eu falei, caramba, então tá bom. Eu falei, tá bom, então... Bom, saí de lá, uma mão na frente e outra atrás, porque também não tinha muita coisa, né? Só sei que eu havia perdido o meu emprego, né? Porque eu havia saído lá do emprego. Mas eu falei, então tá bom, paciência. Peguei minhas coisas e fui para casa. Aí cheguei em casa e falei, pô, e agora? Faço o quê? Né? Falei, bom, quer saber? Eu vou montar. Só que o que acontece? Em 89, quem ganhou a eleição foi o Collor. Né? Então as eleições eram em novembro, né, de 89, foi quando ele ganhou. Só que antigamente não assumia dia 1º de janeiro, assumia dia 15 de março. A posse era 15 de março. Como o Collor ganhou, e ele veio com aquela história de caçador de Marajá, que ia mudar o país e tal, que tem um grande desenvolvimento e tal, eu falei, pô, legal. Cheguei em casa, né, falei, bom, vou tirar umas férias, né, uns 30 dias, até o cara assumir. Depois que ele assumir, A vou ver economia o que eu vai faço. melhorar também, né? Nunca tinha saído de férias. Falei, a economia deve melhorar. Aí minha mãe, né, na sabedoria dela lá, né, do interior, falou, você vai ficar em casa parado, seu pai nunca ficou mais que 10 dias sem trabalhar, como é que você vai ficar 30 dias? Porque eu queria acampar, cara. Eu falei, vou acampar uns 20 dias. Quando ele assumir, eu volto, vou começar a trabalhar. E ela me infernizou tanto, falou, esse cara vai assumir, vai pegar o dinheiro de todo mundo. Eu falei, mas você tá maluca, mãe, onde a senhora viu essa história? Não, porque não sei o que, babá. Ela... Tem uns termos aqui que eu não posso falar hoje, porque senão vão me chamar mãe tem um sexto sentido, hein? de preconceito, né? Meu Ah, Deus. mas esse nordestino, não sei o que, falou um monte lá. Falei, caramba, né, meu? Fui na minha irmã, falei pra minha irmã. Não, meu cunhado trabalhava na polícia, ele era sargento da polícia militar. Falei, você sabe dirigir caminhão? Ele falou assim, cara, dirigi uma vez só lá no quartel. Falei, pô, porque eu tô pensando em montar a empresa, nós vamos precisar de um motorista, né, de sócio. Aí ele falou assim, não, eu dirijo o caminhão. Eu falei, então você vai vir comigo. Né? Aí nós tínhamos um rapaz que era vizinho, que tinha 2 terrenos lá no Jardim São Domingos. Na verdade não era ele que tinha 2 terrenos, era a irmã dele que tinha 2 terrenos lá no Jardim São Domingos. Aí eu falei, olha, a gente vai precisar montar um escritóriozinho, né, um lugar para colocar material e tal. Eu falei, a gente vai precisar de um terreno. Ele falou, vou conversar com a minha irmã. Eu falei, vê se ela libera o terreno, e a gente começa lá a empresa. Depois, quando a empresa começar a ganhar algum dinheiro, a gente paga o terreno. Bom, ele foi falar, a irmã, obviamente, não topou. Acho que ela falou, esse cara é louco. Como é que ele vai vir montar uma firma lá no Jardim São Domingos, num barranco e tal? Eu falei, não. E eu também, se fosse ela... Não vai dar certo, ele não vai me pagar nada, vai ficar... Eu vou só perder o espaço ali. Se eu fosse ela, também não aceitaria. Né? A Gilda, até hoje, né? Mãe da Cris, inclusive, você tem uma ideia, que hoje está com a gente lá. E eu também não teria aceitado. Aí, quando minha mãe falou aquilo,
que eu fiz? Eu tinha o dinheiro, porque onde eu ganhava bem, então eu guardava. E lá, o que a gente fazia? Como a inflação era galopante, eu trocava muito dinheiro por dólar, eu comprava dólar. Então eu cheguei a ter dólar em casa, guardado, né? E quando saí da sociedade, realmente saí quase sem nada lá. Mas nos 6 meses que nós trabalhamos lá, deu para ganhar um bom dinheiro. Sim. Ele estourava de um lado e eu guardava do outro. Então eu fiz um pezinho de meia, vamos Já dizer tinha assim. uma mentalidade diferente, né, Zé? Exatamente. Aí quando eu desci a escada assim da minha mãe, tinha um caminhão Ford azul lá, vende-se. Eu falei, caramba, pô, nós vamos precisar de um caminhão. Aí fui lá no cara, e o cara falou assim, não, tô vendendo mesmo, entendeu? No cara que eu votei não ganhou, né? Porque ele tinha votado no Lula, e o Collor derrubou, né, o Lula, né? Eu vou embora, vou voltar pro Nordeste e tal, eu quero vender o caminhão. Eu falei assim, tá bom, quanto é o caminhão? Tanto. Eu falei, eu fico o caminhão, comprei o caminhão. Aí o rapaz não aceitou, eu falei, olha, eu vou precisar comprar os terrenos. Aí fui lá e negociei os terrenos com a irmã dele. Comprei os 2 terrenos, e como o marido dela era construtor, eu já comprei para que ele pedisse para que ele fizesse um escritóriozinho para nós. Montou já o pacote, o terreno pacote. com a construção. Aí cheguei na minha irmã, que hoje é minha sócia, Filomena, que cuida da parte financeira. Falei para ela, ó, preciso de alguém para cuidar do financeiro. Ela era auxiliar de escritório numa empresa. Ela saiu, pediu a conta e foi. Então começamos a dar GAN, esse meu cunhado que era policial militar, né? Ele trabalhava de noite na polícia e dirigia o caminhão de dia. E minha irmã. Nós começamos. Quando foi dia 15 de março de 90, o que aconteceu? O Collor assumiu e confiscou todo o dinheiro. Foi o time certo, né? Confiscou. Aí já falou assim, você vai fazer o que na vida agora? Entendeu? Nós não tinha estoque, não tinha cliente, não tinha nada. O capital que tinha era caminhão e É, terreno. o caminhão, aquele terreno que era um barranco, literalmente um barranco. Ele fez uma casinha lá em cima, nem banheiro tinha direito. E ali que a gente iniciou. Aí quando o Collor tomou o dinheiro, deixou a gente com 50 cruzeiros na época, eu falei, misericórdia, o que nós vamos fazer agora? Mas, o que eu digo, como a gente não tinha quase nada, na realidade não pegou quase nada. Né? Sim. A sorte é que realmente eu tinha esse dinheiro um pouco guardado. Por isso que a maioria do capital hoje na Dagan é meu, né? Porque quando eu entrei com a maioria do dinheiro. Né? Meu cunhado entrou só com o trabalho, teoricamente, alguma coisinha que ele pôs, e a minha irmã, com a rescisãozinha dela que ela havia recebido da coisa. Então, eles tinham uma participação menor na sociedade. E aí, o que aconteceu? Como eu tinha dinheiro, virou escambo, porque ninguém tinha dinheiro para fazer nada. Então, as empresas maiores que tinham folha de pagamento, porque você só podia sacar o dinheiro para pagar a folha de pagamento, entendeu? Transacionar você não tinha mais o que fazer. Então, tinha gente que entrou no desespero. Aí veio alguns me vender, na época, o carro, Paraty, que era um carro, né, top da época, assim, a preço de banana. Então, Precisava o fazer dinheiro de dólar alguma que eu forma, tinha, eu né? comprei a Paraty assim, o dinheiro de hoje, se valesse 100 mil reais, eu paguei 20, 30 mil reais. E ali, pô, com 2 carros na mão, virou escambo. Aí eu cheguei pro cara que tinha tubo, falei, eu troco o carro por tubo. E o cara mandou os tubos. E aí a gente começou. É impressionante como eu vejo muito essa frase, eu falo assim, o pessoal fala, enquanto um tá chorando, o outro tá vendendo lenço para limpar o... E é exatamente isso, Podia né? estar parado reclamando do confisco e tal, como todo A mundo, mas não, oportunidade. foi lá criar uma forma de fazer funcionar. oportunidade. A nossa história um pouco, Zeca, eu comentei com você, a gente veio da pandemia. Então, no momento que a pandemia estava acontecendo, foi basicamente onde a gente abriu a empresa. Né? Sim, sim. Então, a gente também teve essa curva de superação, assim, sabe? E é bem legal Muito ver legal isso, porque essa coisa do empreendedor que parece que tem gente que nasce com isso, que encontra um jeito de fazer a coisa acontecer, e enquanto tem outras pessoas que falam, poxa, olha o que está acontecendo no mercado, olha o que está acontecendo na economia, né? E eu vi essa história, principalmente num período tão difícil que foi para a economia, né? Para os empresários no geral. É legal porque você consegue ver o lado criativo de como arrumar uma solução para isso, né? Sempre vai haver a solução, né? Minha irmã, o pessoal sempre falando pra gente, vamos desistir, porque realmente era uma coisa assustadora, porque nós não tínhamos nada, entendeu? E aí fiz amizade com uma pessoa que era do ramo, né? E aí ela passou a indicar a gente, algumas cotaçõezinhas lá, então ela passou a indicar a gente, porque minha irmã não tinha o que fazer, e eu também basicamente não tinha o que fazer, porque o que eu fazia? Eu me debruçava em cima das páginas amarelas,
pegava o telefone e você ia ligando, fazendo 300 ligações por dia, Só que oferecendo quem recebia produto. também estava com problema de capital, então ficava aquela coisa... Ninguém conhecia a gente, ninguém conhecia, né? Então a gente brinca, né? Que eu sempre brinquei, que eu falei que a gente tinha tudo e não tinha nada, né? Então se o cara ligasse perguntando, pedindo algum material, eu falava que eu tinha, mas não tinha nada. Então primeiro eu pegava a demanda dele, eu ia no mercado ver se eu buscava a demanda dele para retornar para ele com preço X para ver se ele aceitava a venda e tal. E a gente começou e de repente começou a aparecer um negocinho daqui, outro negocinho dali, até o pessoal brinca, né? Que é icônico, né? O fato de eu ter vendido o que a gente chamou de bolacha, que era uma peça de oxicorte, né? Que eu acabei vendendo, não sabia nem o que eu estava vendendo, né? Era uma peça quente e eu fui levar ela de Monza, na Monza que eu tinha, né? Para o cliente. Eu cheguei lá com a peça arrastando no asfalto, assim, com o Monza tudo detonado. O cliente falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei, ó, eu não falei que eu ia trazer? E levei a peça. E a vida foi assim. E aí a gente foi começando a receber essas ligações, fazendo algumas vendas. Aí já começa a construir nome no mercado, vai indo passo a passo. Né? Muito difícil, né? O escritório era no barranco, até eu lembro que era no Jardim Santa Lídia ali, né? No São Domingos ali, né? E aí ia ter uma terraplanagem no terreno lá embaixo. E um dia passou a máquina, né? E o cara, pá, e eu tinha que arrancar aquela terra dali, eu tinha que fazer tipo um depósitozinho. Aí o cara passando ali, eu chamei ele, falei, pô, amigão, pô, quanto você me cobra para arrancar isso aqui, limpar o terreno? Ele falou assim, ó, tô fazendo lá embaixo, lá, assim que terminar lá, no final do dia, eu passo aqui e dou um jeito aqui, você me dá um dinheirinho aí, tá tudo certo. Eu achando que ele fosse levar um mês para... Pô, quando foi à tarde, cara, só escutei o barulho da máquina, pé, pé, o cara já arrancando toda a terra, deixou a gente literalmente pendurado no barranco. Aí eu, na janela, eu olhava assim aquele barranco lá embaixo, mas já deixou um platô, que era onde a gente ia fazer o nosso primeiro estoque. E aí tinha que fazer muro de arrimo. Aí o Self-Made Man entrou em ação, né? Então, eu vendia, eu comprava, entregava, quando se precisasse, e ajudava o pedreiro, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, fazer o muro. Então tinha o pessoal ali do bairro, que era um pedreiro, eu falei, ó, cara, te dou um dinheirinho, mas assim que for entrando, ele falou, não, tranquilo, estou aqui de bico mesmo, vamos lá. Então os caras ajudando e eu ajudando lá. Aí tocava o telefone, eu largava a massa obra, lá, e a ela obra. atender. Eu vi outro dia um meme aqui, um vídeo que eu achei super interessante. O cara era o self-made man mesmo, então... Ele era o vendedor, ele era o comprador, ele era a logística, ele era o entregador, e a cada momento ele ia fazendo um papel, né? Aí o cara do lado dele falou assim, pô, mas eu sou tudo isso. Passava para ele mesmo para dar continuidade. Então o cara ligava, ó, eu compro, eu vendo, e foi assim. E aí a gente conseguiu fazer aquele pedacinho, né? E aí depois, cara, a história vai dizendo, né? Você vai trabalhando, as coisas vão acontecendo, aí compramos um terreninho do lado, depois compramos outro terreninho do lado, aí derrubamos tudo, aí fizemos o primeiro galpão melhor, né? Com 700 metros, né? Que dava o primeiro galpão, 800 metros, mas aí já foi uma coisa um pouquinho mais organizada, aí já tinha um escritóriozinho, aí foi vindo alguém para ajudar nas vendas, trabalhando, aí depois a gente comprou um terreno também próximo, porque as coisas começaram a melhorar. Aí nós compramos um terreno próximo, fizemos um segundo galpão, vamos dizer assim, não é? E aí, é que eu sempre falo, né? Você como empreendedor, ou como você vai empreender, você tem que sonhar grande, cara. Não adianta você sonhar pequeno. Ah, mas isso é impossível. Não existe o impossível. Eu penso assim, não existe o impossível, né? Eu acho que você tem, sim, que acreditar no que você vai fazer e se dedicar, de corpo e alma. E é transpiração pura. Se você põe na cabeça que não vai dar certo, ou que aquilo não vai acontecer, então é melhor não fazer, entendeu? Então a gente sempre tinha, eu pelo menos sempre tinha aquela perspectiva de que eu queria fazer alguma coisa maior. E é o que eu digo, às vezes a sociedade, ela é nesse ponto. Uns têm um pensamento um pouco mais conservador e o outro é um pouco mais arriscado. Depois, no decorrer do caminho, o meu primeiro sócio, né, que era o meu cunhado, se afastou, saiu da sociedade, né? Tivemos um problema lá, ele saiu, ficou basicamente só eu e minha irmã. E a minha irmã, ela é muito conservadora, ela é muito pé no chão. Ela quer financeiro, Ela né? quer então... o financeiro, ela quer tá aquela no papel história. certo. E eu sou o louco, entendeu? Então tem hora que realmente eu viajava demais mesmo. E às vezes ela me puxava um pouquinho mais para a realidade. Mas às vezes eu ia lá e falava assim, pô, se a gente ficar aqui também nós não vamos fazer isso. Não vai crescer, não vai fazer Não vai nada. crescer. Então essa troca
ela é legal, essa simbiose é muito legal, porque um acaba sendo um moderador do outro, né? E aí nós fizemos aquele galpão. Foi quando em 2004 eu tive a oportunidade de conhecer umas empresas lá na Alemanha, né? E caramba, cara, aí quando você chega lá na Alemanha, né? Na Europa, né? Que você vê um distribuidor de aço, né? Médio lá da Europa, é uma coisa fantástica, né? Então nós vimos aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu já vi Abriu meu o objetivo horizonte. agora. Já traçou um novo objetivo ali. Exatamente, exatamente. Aí quando desci, né, do avião aqui, né, em Guarulhos, que eu cheguei na Dagan lá em cima, eu olhei, eu falei, pô, cara, Quero mudar tudo. não vai dar, né? Nós vamos ter que ser diferente, nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente, temos que trabalhar e temos que ser mais arrojados. Não que você, né, imaginar chegar num patamar daquele lá, mas era uma inspiração, foi uma Sim, inspiração para dizer É o o que seguinte, move ó, a gente, eu tô né? aqui, eu preciso chegar nisso aqui. É o que move a gente encontrar, poxa, um padrão que você fala bacana, ou mesmo você criar alguma coisa nesse sentido, mas você precisa traçar esse objetivo porque é diferente de você ser CLT, o chefe, o presidente da empresa, ele traça o objetivo da empresa. Quando é você que está puxando, você precisa buscar as inspirações e traçar, eu quero chegar nesse patamar aqui, né? Mesmo que às vezes é um pouco distante, mas você tem que traçar esse objetivo para ir criando essa escada para chegar nesse objetivo, né? Planejamento, né? Planejamento. Acho que você tem que entender o local que você está, o que você está fazendo, olhar ao seu redor e planejar um futuro. Eu acho que isso é fundamental. Então você tem que ver, pô, se eu vendo água, quem é o melhor vendedor de água hoje no Brasil? O que ele fez para chegar lá? Qual é a estratégia dele? Como é que ele hoje está trabalhando? Então você tem que ter isso na sua cabeça, né? Esse planejamento. E quando eu voltei lá da Europa, né? Eu falei, meu Deus do céu, nós não somos ninguém, né? Se a gente quer ser alguém, nós vamos ter que ser um pouco mais Mudar a ousado forma, e trabalhar. Você chama o time, você mostra isso para o time, tenta convencer e vai. E aí, a primeira coisa que abriu o espaço foi o seguinte, eu precisava ter um espaço físico maior. Porque onde a gente estava, 2 unidades, era muito pequeno já estava muito pequeno. Então, se eu quero crescer... Sim. Aí apareceu um doido lá vendendo um terreno para nós, onde a gente tem hoje a indústria, né? Ali no Jardim Presidente Dutra. Zé, tá saindo um empreendimento novo lá e tal, lotes de 3.000 metros, né? Eu falei, caramba, 3.000 metros, lote lá. Nós tínhamos 700 num lugar e 700 no outro, ou seja, 1.400. Sim. A gente ia para um lugar só, 3.000. o dobro. Eu falei, caramba, faz sentido, tal, né? Mas vai vendo. Aí fui lá e falei, tá bom, você me parcela, tal, porque se parcelar eu compro até o pão de açúcar, entendeu? Compro fácil. Fez parceladinho, parceladinho dá, né? eu compro. Dá pra parcelar? Eu falei, dá, parcelou. Eu falei, porra, legal. Aí quando eu comprei, minha irmã, né? Meu Deus, não vai arrumar dinheiro pra pagar. Doida com você. Imagina ela puxando as coisas e chega, ó, comprou um terreno com o dobro de tamanho mesmo. Eu falei, vamos trabalhar, a gente vai... Meu Deus, é louco. Aí o dono que vendeu falou o seguinte, ó, você vai precisar comprar esse aqui e esse aqui. Os outros 2 do lado. Nossa. Eu falei, oh, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem pra pagar esse, cara. Como é que é? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui reservado. Enquanto não aparecer nenhum comprador, ele é seu. Quando aparecer algum comprador, eu venho aqui e falo que tem alguém interessado e a gente negocia. Bom, dito e feito, passou um tempo, bem ele lá. Ó, o cara quer comprar esses 2 aqui, acho melhor você comprar e tal. Eu falei, cara, mas... Não, nós fazemos do jeito que fizemos o outro, bem parceladinho. Eu falei assim, mas são 10.000 metros. Não, a gente tinha 1.500, 10 vezes mais. Não, você vai precisar. Eu falei, então tá bom, compramos. Aí foi. Aí que o senhor te matou mesmo, né? Aí que ela surtou. Você é um sonhador, você é um louco, você é não sei o quê. Falei, calma, nós vamos pagar, vai dar certo, vai dar certo. E a gente acabou comprando aqueles 3 lotes, 10.000 metros. Beleza, você ter o lote, tudo bem. E para construir? E para construir? Aí é que eu digo. Construir, mudança, tem toda essa logística aí para organizar. Como é que você sai de 700.000 metros para 10.000 metros? Mas a visão lá de 2004, que eu tive na Alemanha, eu falava assim, Eu já vou vou fazer precisar um disso. negócio, eu já vou fazer um negócio maior, então eu vou precisar disso aqui, tá entendendo? Sim. Falei, vou precisar. E foi comprado.
Só que aí depois entra o sonho, né? Novamente. Olha como os sonhos vêm vindo, tudo numa sequência, né? Mas o sonho, ele não pode ser só um sonho, né? Você tem que tirá-lo ele da sua cabeça e colocar em ação. Traçar o caminho para ele Traçar acontecer. o caminho para ele acontecer, senão vai ser só um sonho. Aí eu falava, meu Deus, aí eu pegava um papel de sulfite e riscava, mais ou menos desenhando o que seria o modelo daquela administração, daquela empresa e tal. E era uma coisa grande, gigante. Tanto é legal que quando eu marquei com o corretor, que eu fui ver o terreno, ele marcou num lugar que era o terreno que eu havia comprado e eu estava em outro, bem menor. E ele não vinha. Eu liguei para ele e falei, pô, cara, onde você está? Eu estou aqui já há mó tempão aqui no terreno, não te vejo. Ele falou, mas eu estou aqui no terreno. Mas eu não estou te vendo. Ele falou, mano, o terreno é aqui embaixo. Eu estava no terreno errado. E eu já achando que aquele terreno já era grande. Era muito maior do que... Quando eu cheguei no terreno normal, que a gente havia comprado os 3 lotes, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Jesus, Sensacional. tudo isso aqui é nosso. Você, tudo isso aqui é seu. Eu falei, como que eu construo? E a gente foi colocando no papel sulfite e fomos elaborando. E aí chegou o momento de que a gente tinha que partir para fazer realmente, sair do sonho para ir para a realidade. Isso foi lá em 2010, né, mais ou menos. Né? Aí eu fui nos bancos, né? Cheguei no banco, né? Aprendi uma lição importantíssima, né? Porque hoje o jogo meio que virou, mas aprendi uma lição importantíssima. Aí cheguei nos bancos, mostrei para eles o que a gente precisava e queria. Né? Aí o banco, né? Não vou falar qual deles aí, para questão, né, falou, ó, cara, eu só consigo te emprestar tanto. Eu falei, mas com isso aqui eu não consigo terminar, eu preciso de mais. Aí o cara, não, o que a gente consegue nesse momento é esse montante aqui. Eu falei, pô, cara, mas não vai dar. Mas enfim, se é isso que você tem. Aí pegamos o recurso, começamos a obra. Claro, né? No meio do caminho, acabou o dinheiro. Falta né? Acabou coisa. tudo. Aí nós ficamos lá, cara, só com o esqueleto, teoricamente, do prédio, descoberto, chovendo e os tubos nossos de aço boiando na lama, lá na água, lá, né? Coisa que não pode, né? O tubo ele oxida, né? O aço ele oxida. Cara, foi um desespero. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Com muito sacrifício a gente conseguiu depois terminar a obra, que hoje é onde é a nossa indústria, né? Bom, conseguimos fazer isso com muito sacrifício. Aí vem as outras situações endógenas, né? Aquelas que você não consegue controlar, né? Então nós vimos bem até 2014, mais ou menos, né? Entendeu? Na realidade, em 2012 para 2013, o que aconteceu? Nós já estávamos com a empresa quase montada, que era a realização daquele primeiro projeto grande que nós íamos fazer. Pô, saímos de 1.000 para 10.000 metros, Sim, né? sim. A empresa já funcionando legalzinho. O que acontece? Um concorrente nosso, na realidade não era nosso concorrente, era concorrente de outra empresa. Era um grande player no mercado, quebrou. O cara quebrou. E aí, do nada, veio me oferecer a empresa, para que eu comprasse a empresa. Eu falei, pô, não tenho dinheiro para comprar, como é que eu vou comprar? O cara chegou assim do nada, com a chave na mão, falou, ó, se você me der tanto, tá aqui a empresa, com galpão, com máquina, com tudo. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? E agora? Como falar não para ele? Eu tinha um gerente porque, assim, quando nós partimos só para distribuição, se você trabalhar só com commodities, só na distribuição, você vai ser só mais um. Então, eu já tinha em mente que eu tinha que transformar alguma coisa, agregar valor à nossa produção. Não ser só, por exemplo, se eu só for ser distribuidor de copo, quantos distribuidores de copo existem? Então, eu vou ter que trabalhar. Esse copo custa R$1, se ele vender 95 centavos, ele vai vender, eu não vou vender. Não é? Então, você comoditiza o negócio, você praticamente não ganha rentabilidade. Né? Eu sempre falava, não, a gente precisa. E nós trouxemos uma equipe que nós iríamos trabalhar para transformar os tubos de aço em peças, né? Para você agregar valor e se diferenciar um pouco do mercado. Porque você também tem que se diferenciar, você não pode ficar no lugar comum. O que você entrega de valor para o teu cliente? Se você for ser vendedor de tomate na feira, você vai combater com as bancas de tomates que tem na feira. Mas se você vender o tomate, vender um pouquinho do molho processado, vender alguma coisa a mais, você passa a se diferenciar daquele vendedor de tomate. Então a gente queria se diferenciar dos revendedores de tubo. E aí tinha esse pessoal que já estava fazendo um trabalho pequeno dentro da Dagan, mas nada robusto. Com a quebra dessa empresa, caiu, teoricamente, dentro, né, do nosso escopo. Só que ela não tinha dinheiro.
Aí, cara, a humildade é que manda, né? Eu sempre procurei trabalhar com humildade. Eu acho que você ser humilde, você vai abrir muitas portas. Eu vejo tanta gente que sai do zero, de repente ganha um pouco mais de dinheiro, ele acha que ele se tornou O rei, né? o rei, não é? Às vezes pisa em cima de pessoas, maltrata, Fecha ou portas com desfaz, isso tudo, né? ou subestima, ele vai acabar fechando porta. Porque é um ditado que eu aprendi, cara. Se você está subindo, meu, vai pedindo licença, entendeu? Porque se você cair, você também vai ter que abrir espaço. Então, a humildade era o carro-chefe, sempre foi. E aí esse cara, na hora de vender todos os equipamentos, então ele falou assim, ó Zé, eu quero vender para você. Mesma história, não tem dinheiro, você parcela. Parcelou, o Zé comprou. Né? Só que como é que você monta uma indústria dentro de um layout que estava focado só para distribuição? Entendeu? Foi um desespero. Mas nós tínhamos a visão, e eu tinha a visão, de que aquilo era extremamente necessário. Era estratégico para atingir esse crescimento. E minha irmã falava, meu Deus, agora que a gente estava todo calminho, tudo tranquilo, Dino, o que aconteceu? Tivemos que tirar todos os tubos daquele terreno, cavar todos os buracos para implantar as máquinas, que são máquinas robustas e pesadas, alugar um outro galpão para levar o material lá para o outro galpão para pôr a fábrica para funcionar. O que falaram para mim que ia levar 6 a 8 meses, levou 2 anos. Nossa. Comeu todo o nosso capital de giro. E isso não foi o pior. Né? O pior foi que esse período começou 2015, 2016, com o governo da mulher que eu acho a mais economista e competente do mundo, do planeta. Né? Que ela hoje comanda o banco dos BRICS lá, né? Essa mulher é um fenômeno em termos de economia. Ela conseguiu arregaçar o PIB nosso para menos 9% em 3 anos em tempo de paz, né? Para você ter uma ideia do estrago que essa mulher fez na economia brasileira. Por conseguinte, levou a gente para a mesma momento situação. Econômico, no momento está fazendo uma expansão, é fundamental, né? Se ele está indo para baixo, você está fazendo expansão, você vai travar alguma coisa ali. Você imagina. Né? Assumimos uma responsabilidade gigante em comprar todos os equipamentos. Sim. Gastamos um dinheiro ferrado no fluxo de caixa para você instalar as máquinas. Já tinha consumido capital lá atrás no terreno, na construção. Tudo isso, então você imagina. E aí o faturamento cai 50%, que foi na queda de 2015 a 2016, que foi o horror do horror do horror. Ali, nós realmente chegamos numa situação quase que limite mesmo, uma situação quase irrecuperável. Porque a gente começou obviamente, você começa a atrasar imposto, você atrasa fornecedor, aí, porque acabou o dinheiro. Os bancos fecharam as portas, não é? Sempre assim. Porque o dinheiro que nós pegamos, demos um prédio em penhor, né? E nós tínhamos uma garantia excessiva, mas mediante o cenário econômico, o banco fechou as portas. Restringiu totalmente, então nós não tínhamos o que fazer. A situação realmente ficou quase que insustentável, né? Mas... né? Trabalhando com muito sacrifício, a gente conseguiu reverter. E aí, quando a fábrica começou a funcionar, começou a melhorar um pouco a situação. Né? E aí, o que aconteceu? Nesse momento, a gente pensou o seguinte, esse espaço agora aqui vai ficar pequeno para nós, porque já ficou pequeno. Você imagina você colocar São Paulo dentro de Guarulhos. Ou seja, era previsto para uma atividade de distribuição. Você põe a fábrica e ainda tem a distribuição, exatamente, né? Exatamente. Né? Aí o que eu fiz? Me ofereceram uma área lá em Guararema, 100 mil metros quadrados. Parcelou? Vai, parcelou, tá doido de O Zé comprou. E nós compramos. Por quê? Porque eu falei, logo lá mais na frente nós vamos precisar de espaço físico. Né? Porque eu já havia visto lá atrás, né? Um grande distribuidor precisa ter espaço físico. Nós compramos uma área lá em Guararema. Ela está lá até hoje, está na terra ainda. Ela é talvez o segundo ciclo futuro que nós vamos fazer. Com a indústria funcionando, nós tivemos que aumentar o espaço da distribuição. Então nós alugamos um galpão ali na Urbano Santos por um certo período, que também ficou pequeno.
né? E aí até um risco de acidente, coisa que o vale. A operação fica muito... E nós mudamos para um galpão agora na Dutra, que é na beirada da Dutra ali, no quilômetro 16 ali, do lado do Comercial Esperança ali, uma área de 20 mil metros, né? Que hoje ela fica como o depósito da distribuição. Então, para tentar resumir um pouco a situação, o que começou ali, teoricamente, num barranco, hoje se tornou num grupo. Então, hoje nós somos o grupo da... Então, uma coisa foi pedindo a outra. Você vê que o processo é dinâmico. Então, hoje, nós também acabamos de comprar mais uma área que é contígua da Ganda Indústria, também, né, parceladinho. E nessa trajetória que você veio construindo, veio buscando no mercado, entendendo referências e traçando, o que você vê como mais importante para te impulsionar durante esse caminho? O que te trouxe as motivações? Porque tiveram momentos difíceis, tiveram momentos que você fala, caramba, e agora o que eu faço? O que te manteve ali falando, não, eu tenho esse objetivo, eu vou para cima disso? Primeiro, você tem que acordar todo dia que você sabe que você tem que trabalhar. Isso é fato. Acabou. Essa é a maior motivação. Né? Então, às vezes eu escuto um monte de gente. Ah, estou endividado. Tá legal, cara. Só vai pagar se trabalhar. Eu também estou endividado. Né? Eu também estou endividado. Então, vamos levantar e vamos trabalhar. Eu acho que essa é a maior motivação. Não é? Então, você tem que acordar e saber que você tem que trabalhar. Segundo, é aquilo que você faz. O produto que você está trabalhando. O mercado que você está inserido. Quem é você nesse mercado? E quem são seus pares? Sempre eu faço. Tento fazer essa comparação. Não é? Então, poxa, se eu estou aqui e o Bruno está ali na frente, o que eu preciso fazer para chegar onde o Bruno está? Não é? Que produto que você trabalha? É um produto perecível? É um produto que tem vida curta? Ou é um produto que é essencial? No caso nosso é o aço. Ele não tem vida curta. Então, você sabe que se você expandir isso, você vai ter o retorno lá na frente. Porque não é um mercado que possa se extinguir lá. Às vezes tem muita coisa de modismo, que o cara investe uma grana pesada, de repente aquilo já não faz mais sentido. O ciclo acaba, acabou. No caso do aço, vai ser difícil você achar um produto que substitua, no caso, o aço. É uma matéria-prima. Então, eu sempre pensava no seguinte, visualizava quem estava na minha frente. Né? Igual você joga um campeonato. Você não vai olhar quem está lá abaixo da tabela. Vem lá do futebol, já tá vendo. Lógico, você tem que buscar quem está lá em cima. O que esse cara está fazendo para ele estar lá em cima? Sim. Entendeu? A administração do clube é melhor, né? Os jogadores são melhores, treinam mais, correm mais, se dedicam mais. Então, você tem que estar olhando para isso. Essa é a maior motivação. Porque senão você fica para trás. Sim. Não é? Então, isso é que me motivava. Né? Que nem, agora, apareceu o espaço, né, da decapagem. A gente fazia serviços com terceiro. Então, eu estava dando dinheiro para terceiro. Falei, não, nós precisamos trazer isso para dentro de casa. Mas nós não tínhamos a área. Alugamos o primeiro, que era do lado, né, da nossa indústria. Era uma sorte enorme do cara estar ali alugando. Agora nós compramos. O cara também deu uma parceladinha. Não, nós pagamos uma vista, agora parcelamos o banco. É o banco agora que nós vamos pagar. Também compramos. Então, hoje a Dagan, na realidade, ela se tornou um grupo. E agora, recentemente, eu fiz uma apresentação para todo o meu time de onde nós estamos e aonde ainda a gente precisa chegar. Vejam bem, não acabou ainda. Né? Então, você começa lá atrás, né? Tem que sempre se num superar, barranco, com 3 toneladas no estoque, certo? Que a gente achava que era uma coisa que já dava para a gente, né, teoricamente, viver. Você transforma aquela empresa num barranco de 3 toneladas para um grupo. Hoje tem em torno de 7 mil toneladas, né, de estoque, que a projeção é ter muito mais. Então, você transformou isso num grupo. Mas acabou? Não é? Porque hoje nós temos lá a indústria plenamente funcionando e ainda investindo nela. Acabou de chegar uma máquina de última geração, uma máquina tube laser, que é um valor caríssimo. Todo dia tem uma tecnologia nova, tem que parar para olhar para isso, né? Tem que estar mudando, não é? Então, hoje a indústria está lá, já montada, funcionando, faturando. Nós temos a distribuição, né, que é esse prédio da Dutra. Temos agora a unidade de tratamento de superfície, que é essa que a gente chama de decapagem, né, que ela presta serviço para a própria indústria e presta serviço para terceiros. Temos a Ireli, que também é uma empresa que presta mão de obra das máquinas que tem na indústria. E agora a ideia é montar a LOG, a nossa logística, que a gente terceiriza,
né, a logística, porque eu não contratei um sócio, né, para colocar, eu pago para ele fazer o serviço, né, não precisa ser o sócio, mas nós vamos montar agora a nossa logística e depois a administradora de bens, né, que na realidade nós vamos estar embaixo de um guarda-chuva de uma holding, que é a holding que vai comandar tudo isso, e depois as aberturas das filiais. Então, História, está hein? tudo desenhado. Agora, como colocar tudo isso agora em prática, foi o que eu falei para ele. Vai depender de quem está vindo aí por trás. Porque, como eu disse, chega uma hora que você traça tudo isso, coloca, mas chega uma hora que você também vai ter que saber a hora de você parar e passar esse legado, essa tarefa para os mais jovens que estão vindo aí. E até pensando assim em futuro mesmo da empresa, futuro da família e tudo mais, você preparar as pessoas para elas terem os projetos delas, elas terem as criações delas, elas terem os objetivos dela e conseguir contribuir para o grupo, né? Porque a história tua e da tua irmã é fantástica, vocês tiraram do zero, que é bem árduo fazer isso. Então, essa vivência, as próximas gerações não vão ter. Não. Então, como que elas vão saber como conduzir tudo isso, como trabalhar esses objetivos e sonhos e planejamento? Precisa ter essa condução, né? Que até é um ditado que o pessoal usa muito, né? Tempos difíceis formam homens fortes e tempos fáceis formam homens fracos, né? Então é mais ou menos nisso. Se não tiver esse pensamento de como passar o bastão, Exatamente. como preparar isso, né? Aí toda essa construção vai se tornar o que depois, né? A gente vê muitos grupos grandes que tiveram uma história de crescimento e aí quando vão trocando as gerações, eles começam a declinar. Então, acho que essa preparação é muito importante. Né? E eu sou bem, vamos dizer assim, bem prático nessa questão. Né? Eu falo isso para eles. Eu já dei o meu deadline aí para eles aí, que eu falei que eu trabalho até 31 de dezembro de 2025, né? No dia a dia mesmo no negócio, porque eu venho desde 1976, né? Então, pô, já descansar, deu, né? Então, eu já estou aposentado, né? O governo me paga R$ 2.980 de aposentadoria, é um dinheiro bom, né? Você gastar aí, né? Tem que gastar, se eu fosse ver só da aposentadoria. E hoje eu vi um negócio que é impressionante, né? Eles estavam falando da Previdência e tal, muitos aposentados se endividando. Como a expectativa de vida cresceu muito, né? Eu não acho certo um cara se aposentar aí com 50, 60 anos, aí, e ele ainda tem condições de exercer alguma coisa. Né? Eu acho que ele não tem que ficar dependendo do dinheiro da aposentadoria do governo. Né? A gente não vai entrar nessa questão porque teria que fazer essa reforma previdenciária também no setor público. É uma matemática bem... Hoje na CLT, minha aposentadoria é R$3.000. Sim. Né? Tem cara do servidor público se aposentando com 60 mil. Sim. É uma discrepância absurda. Né? Então o Brasil paga, essa conta não fecha por causa desses benditos privilégios. Mas o cara fala, mas eu trabalho a vida toda, eu vou estar com 3 mil. Mas, cara, se você tiver bem de saúde, você vai buscar alguma outra alternativa. Senão você vai ficar na pracinha jogando dominó. Não, vamos tentar buscar. Eu sou aposentado. Eu já estou aposentado há 6 anos. Né? Por tempo de serviço. Entendeu? Mas eu está na ativa buscando. Eu estou trabalhando. E ainda estou recolhendo o INSS ainda. Porque em cima do meu Prolabore eu pago o INSS. Sim. Então, veja bem, eu acabei de me aposentar, o governo teria que me bancar, mas eu ainda continuo bancando. Então... eu não vou parar, eu vou parar do dia a dia. Eu acho que se você acordar agora, todo dia, das 8 às 6 da tarde no trabalho, de segunda a sexta, isso já não vai dar mais para mim. Até porque, quando eu estava conversando, eu tenho que abrir para outras lideranças. Sim, né? sim. Então, nós vamos tentar criar ali um grupo de gestores, que eu já estou tentando passar isso para eles, da seguinte ordem. Cara, a hora que eu sair, vocês têm que dar sequência. Entendeu? Tomar um papel mais de conselheiro... do que de atuante mesmo no dia a dia, né? Tem que passar essa responsabilidade para eles. Agora, foi o que eu também disse. Se eles também não corresponderem a essa expectativa, que estão comigo lá há muito tempo, eu vou ter que buscar alguém, talvez de fora, que venha preencher essa expectativa. Né? Se também não conseguir, não tem nenhum problema. O negócio está montado. Eu vendo. Simplesmente assim, é fácil. Eu não vendia verdura quando eu comecei lá atrás. Entendeu? Da mesma forma, montou o negócio, mas e o apelo emocional pelo negócio? Cara, desculpa,
esse nome, Grupo Dagão, vai ficar eterno. A não ser que quem comprar, se comprar, vai mudar o nome. Mas ele já tem um background no mercado muito forte, já tem uma marca, né? Dagão é bem conhecida hoje no ramo siderúrgico, no ramo do pessoal do aço. Então, talvez quem compre não vai querer preservar mudar a marca, o nome, vai né? preservar o nome. Então, esse legado, essa empresa já não é mais minha. Eu falo isso para todos lá. Não é mais minha. Ela hoje é do mercado. Entendeu? Então, se ela é do mercado, ela é um produto. Esse produto pode ser vendável ou não. É óbvio que você perguntar, pô, você quer vender? Não passa hoje assim pela cabeça você vender. Mas também estou construindo uma história para que lá na frente, sim, ela também possa ser uma empresa vendável. E olha que entendeu? interessante, assim, algo que não existia foi construído, criou um nome forte, que o mercado considera, tem todo o teu lado emocional de construir isso e tal, pela tua história, mas é algo que Exatamente. você carrega que não necessariamente é da empresa, é algo seu, né? E a marca tem valor no mercado. Então, como esse caminho do empreendedor pode ser tortuoso, pode ser difícil, pode ser, enfim, mas como a capacidade do empreendedor de olhar para isso tudo, criar e gerar valor mesmo no mercado, né? Não tem Tem muita dúvida. gente que passa por momentos difíceis e tem empresa e fala, poxa, o que eu vou fazer? Já se desespera. Essa coisa do objetivo, essa coisa de pensar em como eu vou agregar valor, como eu vou olhar para o meu concorrente, me diferenciar, isso tudo é o que tem que fortalecer nos momentos de dificuldade para você conseguir criar uma marca de valor, criar um nome forte no mercado. É uma história impressionante mesmo. Né? Não, Uma história... exatamente. Muita gente fala assim, mas é o apego, você... Cara, não existe. O que foi feito, foi feito. O passado é passado. Né? Claro que é bacana, tem né? história. Minha filha não quer, né? O filho da minha sócia não quer. Nesse momento eles não querem. Mas o meu genro já está lá. Mas ele não veio para ser um sucessor meu, ou para ser o herdeiro. Não, ele está trabalhando porque ele tem currículo, está desempenhando o papel para que ele veio se prestar. E tem os gestores. Como eu digo, a ideia é que a gente continue isso. Né? Eu suba lá para o conselho, né? Administra a coisa de cima. Mas se você começar a ver que os números não estão aparecendo, que o resultado não está vindo, por questões de ego, por uma outra questão, coisa que o vale, é uma marca que está no mercado e ela pode ser vendida. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Se tiver que vender, faz o cheque, meu, põe no bolso, vai embora. Vou jogar meu futebol, cara. Porque assim, você cria um estilo de vida, no meu caso, bem modesto. Né? O meu estilo de vida, ele é bem modesto. Né? Eu brinco aí, às vezes tem até um grupo, né, dos amigos e tal. Pô, o cara paga 200 mil no Rolex, cara. Aí outro cara falou assim, pô, eu não morri porque o meu carro é blindado. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Não, o cara foi me assaltar porque ele viu o meu relógio. Eu falei, mas claro, vê se o cara vai vir atrás do meu relógio, cara. Que eu ganhei do fornecedor, custa R$1.000. Eu falei, isso aqui ainda é melhor que um Rolex, bicho, porque eu tô no treino, ele marca meus batimentos cardíacos, ele me avisa se eu tô acima do limite. Até o tio, meu mestre lá no futebol, quando o relógio começa a apitar, ele, pô, coroa, vai morrer, caramba. Ele fala assim, o relógio tá disparando aí. O Rolex não dispara, cara, o Rolex só marca a hora e coisa mais. Vai embora e acaba mais. morrendo, né? Eu não tenho esse negócio, sabe, de ter um Rolex 150 mil, de ter um carro de 1 milhão, 1.200.000, ter que blindar. Eu ando meu carro é um carro bom, claro, eu preciso de segurança. Eu viajo, eu visito o cliente, eu tenho que ter um carro bom. Agora mesmo, fomos para Curitiba, né, Santa Catarina, você tem que ter um carro confortável e um carro bom, não é? Mas você não precisa, né? Ter um carro de mais de 1 milhão. Não precisa esbanjar. Pô, tem um carro de 300 mil aí, 400 mil, é um baita de um carro, então você não precisa. Casa, mansão, para quê? Meu apartamento, eu moro sozinho, cara, né? Apartamentinho de 100 metros quadrados, tá excelente, tá do lado ali do Bosque Maia, só de manhã eu vou fazer meu exercício e tal. Fácil acesso a tudo, tá Então, ótimo. a minha vida, entre as particular, ela é muito simples. Então, eu preciso de muito pouco. E o que eu criei, né, junto com a minha irmã, né, e também o meu sócio no começo, que nós criamos, hoje, e o que a gente teoricamente tem em patrimônio, é suficiente para que eu tenha minha expectativa de vida aí de mais 30 anos. Eu faço a seguinte conta. Vamos supor que eu gaste 10 mil por mês, igual o Bart disse que gasta lá, né? 10 mil por mês, nós estamos falando em 120 mil por ano, né? Uma base. 20 anos, eu tenho 60, vou fazer 64. Tomara que eu passe dos 100, mas vamos lá, que você coloque aí mais 20, 30 anos. Caramba, quanto você precisa? 3 milhões?
Para 30 anos para você viver? Hoje a Dagan, se eu vender, ela vale mais que Já te 3 traz milhões, eu isso. não tenho a menor sombra de dúvida, né? Então, ou seja, o que eu comecei vendendo verdura, né? Sim, O que eu estou hoje, e daqui até mais 30, vivendo do jeito que eu estou vivendo, dá tranquilamente para que eu tenha uma vida tranquila. Claro que você quer sempre mais, né? Você quer buscar alguma coisa a mais. Mas eu não tenho esse espírito da ganância, né? Eu quero fazer a empresa, a Dagan, ser uma das melhores empresas de ferro e aço do Partindo Brasil. dessa história toda que você construiu, o que você dá de conselho para quem está começando agora, abrir uma empresa agora? Qual que é o que você enxerga que seria o que você gostaria de ter ouvido quando você abriu lá atrás, no começo? Primeiro, acreditar. Né? Acreditar naquilo que você vai fazer e estudar. Porque o que eu vejo às vezes? Às vezes as pessoas ganham um certo dinheiro ou têm alguma coisa e elas acham que ela tem que abrir um negócio porque ela tem que abrir um negócio. Isso é um erro. Eu acho que ela tem que, primeiro, estudar o que é que ela vai fazer, o que ela vai trabalhar, qual o produto, onde que ela está inserido no mercado. Aí se você perguntar, mas você estudou? Na realidade, eu não fui estudar o mercado. Eu já era formado em administração, em contabilidade, eu conheci um pouco de números. Eu falo em outros podcasts. Eu acho que se você vai abrir um negócio, você tem que conhecer um pouco de contabilidade. Parece que a contabilidade vou fazer ciências contábeis. Parece que é o lixo do lixo do lixo do que existe no mercado. Ou que é um bicho de 7 cabeças, né? Ou Mas que é uma todo coisa mundo- muito complicada. Mas todo mundo tem que saber um pouco de contabilidade. Origem e aplicação de recursos. Até para saber nas suas finanças pessoais, né? Nem só a empresa, né? Para tudo, né? Óbvio, se você não sabe administrar o teu orçamento pessoal, você não vai administrar uma empresa, chegar a lugar você nenhum. não vai administrar nada. Então, estuda, né? Então, eu acho que é importante você saber fazer conta, né? Porque parece incrível, mas você tem que saber fazer conta, você tem que saber precificar para que você não tenha problemas, entendeu? Então, estuda, acredita no que você vai fazer e se dedica, cara, porque não existe facilidade, entendeu? Eu, na época lá atrás, não era brincadeira não, às vezes eu tinha que pegar o caminhão e eu ir levar, eu fazer entrega. Às vezes o caminhão quebrava à noite, eu tinha que sair de casa chovendo para ir buscar peça, para ir lá na Anchieta, encontrar com o motorista que estava o caminhão quebrado, tomando chuva embaixo do caminhão para você fazer a troca da embreagem do caminhão que quebrava. Então não tem vida fácil para quem vai empreender. Não é? Não pensa que você vai começar amanhã e você vai ficar rico. Entendeu? Você pode se tornar uma pessoa rica, mas tem toda uma trajetória. A não ser, como eu digo, né, que você vai entrar nessas redes digitais, né, influencer, vai ser rap, vai ser... Aí ele foge um conceito de empreendedorismo. E até acho que um ponto interessante, eu estava vendo esses dias um relato, né, de uma dessas pessoas que são digital influencer. No começo é fácil mesmo digital influencer, ele estourou por alguma coisa. O manter é tão difícil quanto ter uma empresa, que ele tem que Ficar gerar no conteúdo auge, todo né? dia. Ele se mantém em alta é muito difícil. Exatamente. Então, até nisso que as pessoas olham e falam, não, eu vou fazer um vídeo que vai estourar. O depois, as pessoas também não pensam, não existe vida fácil. Ou você se dedica mesmo para alguma coisa, né? Ou você nunca vai ter continuidade, né? Eu até acho que para o cara que é influencer, né, no caso, é muito mais fácil ele construir passo a passo do que ele estourar com viral e depois ele não conseguir mantém, manter, né? porque depois ele cai nos A gente chama de modismo, né? Então, quando você constrói um legado, por exemplo, você tem um grupo hoje, então, você sólido, tem né? várias empresas, então isso é sólido, né? Que nem agora mesmo, a gente está em conversas porque você eleva um pouco o nível, né? Que nem eu falei, lá atrás a gente estava pedindo, pelo amor de Deus, para os bancos, né? Hoje está ao Hoje estão contrário, batendo na porta, hoje os né? bancos estão batendo na porta, e é legal isso, Sim. é legal isso. É o ciclo do mercado, É né? o ciclo do mercado. Que nem eu falei para ele, né, que eu estou aí investindo num garoto aí, né, no futebol, até porque eu quase cheguei às raias do profissional, não fui porque não tinha ninguém que me apoiasse, né? Então não tinha como. Eu fui arrimo de família, meu pai morreu, eu tinha 18 anos. Então não tinha o que fazer, tinha que trabalhar, cara. A vida não foi fácil para mim, de jeito nenhum. E aí eu me via isso, né, no espelho e falei, pô, vou ajudar alguém, porque se alguém tivesse me ajudado, mas também com o intuito também de investir. Sim, pensando sim. também. E Pensando ontem em mesmo, retorno, né, nós fomos, incrível, né, o menino tem 11 anos, né, tá aí jogando no Corinthians e tal, já tem gente, empresa de olho no moleque. E ontem nós já fomos numa reunião de uma empresa de marketing que já está de olho no cara. Aí o que eu disse? Falei para ele, meu amigo, se você tem um bom produto, o mercado vem até você. Agora, se o produto não for bom,
Que nem eu estava comentando. Tem algum jogador que perguntou para o pai, pô, mas já veio algum empresário falar com o senhor sobre o seu filho? O cara, não veio. Alguma coisa está errada, porque o produto não é bom. Com o menino já veio 3, 4. Está acontecendo ali, né? O produto é bom. Então, se o produto é bom, não é? O mercado busca. O mercado vai buscar. Então, você cria hoje, por exemplo, um grupo, você coloca realmente uma empresa boa no mercado, em que ela vai ser demandada, pode ter certeza que o caminho dela está ali. E você vai ter que só dar a sequência, né? Administrar bem, entendeu? Porque a outra coisa que eu aconselho, e já vi muito isso, muito. O cara começa um negócio, ele começa a dar certo, ele acha que ele está rico, entendeu? E ele começa a ter um estilo de vida completamente incompatível, talvez com a gerando realidade. de renda. Né? E ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Né? Se perde, né? E eu já escutei, né? Nego falar, empresa pobre de patrão rico, né? Então, eu já vi muito isso. Então, o cara, ele suga o máximo que ele pode da empresa e leva para a pessoa física. E se ele não tem uma disciplina na pessoa física, cara, vai quebrar os dois. Porque o que acontece? Quando você arranca dinheiro da tua empresa, que vai para o teu bolso, que você começa a gostar do que você não devolve do teu bolso para a empresa. Nós já devolvemos umas 3, 4 vezes. Os planos futuros da empresa ficam todos comprometidos e você está gastando para fora ali. O cara está bem. E aí influencia um monte de coisa. Às vezes pode influenciar a própria esposa ou a família, entendeu? Porque a mulher não vai querer perder o padrão de vida que ela tem numa dificuldade, acaba casamento. Isso eu já assisti. Então, uma coisa que você tem que aprender, pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Sim. Você montou, você está de sócio com ele aqui na empresa? Estou. Vocês têm que combinar o quanto cada um vai receber de prolabore e o que é que você precisa para viver com aquilo. O resto que a empresa der, reinveste nela. Entendeu? E foi isso que nós fizemos e continuamos fazendo ao longo de todos esses anos. Todo o lucro gerado na companhia, ele fica na empresa. Eu e minha irmã vivemos do prolabore, que é um prolabore mais que suficiente, que dá para a gente viver super bem dentro daquela que eu falei, desse meu padrão de vida que eu tenho. Eu tomo meus bons vinhos, que eu adoro, né? Vinho, que é a coisa que eu mais gosto, entendeu? E como bem. E de vez em quando eu viajo. Então, agora, ostentação, roupa de grife. Outro dia, não posso nem falar, porque o cara, que se ele assistir, ele vai ver. Outro dia o cara chegou, tirou assim um sapatinho para mostrar que o sapato é Armani, que custa R$5.000. Porra, para escrever que estava escrito lá na sola, por dentro do carro, que o sapato é... E só ele está sabendo disso, né? Só Qual que é a ele diferença? está sabendo disso, cara, você entendeu? Você vai usar, sei lá, um blazer do Hermenegildo, não sei o nome dos caras aí, R$10.000, 20... não dá. Isso é para quem está rasgando dinheiro, né? Para quem ganha talvez muito, e percentualmente o que ele está consumindo é muito pouco dentro do que ele ganha. E muita gente às vezes se deixa influenciar pelo amigo, pelo vizinho. Pô, o cara comprou. Até por uma competição de ego, né? É puro ego. Eu sempre ouvi, e acho que é um conselho valiosíssimo, você sempre tem que viver um degrau abaixo do padrão ali que você conquistou. Sempre. Porque às vezes você leva demais o seu padrão e aí acontece, como você falou, um momento de crise, um momento de mudança de governo, um momento em que os números não estão batendo. E aí o padrão de vida, você descer o seu padrão de vida é dolorido. Muito. Entendeu? Então eu concordo plenamente. Por isso que você leva um padrão de vida moderado. Porque se amanhã tiver que cair, não vai cair tanto. Sim. Né? Se eu não puder tomar um vinho hoje de R$300, R$400, sei lá, que eu acho que é um absurdo também, né? Perto do padrão nacional. Pô, toma um de 100. Sim. Ou, pô, não dá para tomar um de 100? Também não toma então, viu? Porque abaixo de 100 também não dá para beber. Né? Não vale a pena. Então vai tomar suco de uva, se contenta com suco de uva. Você já experimentou aquele? É bom? Você não pode comprar outro? Cara, bebe suco de uva, cara. Mas não vai se endividar para tomar o de 400 que você vai se arrebentar. Exato. Eu vejo muito isso. E assisti de camarote. Ó. Nós tivemos um exemplo, né? Quando veio a crise violenta, né? Porque em 2008, 2009... Né, logo naquela questão depois do subprime, a gente estava num crescente legal na empresa. Né? 2008 foi muito bom o ano. E nós compramos uma casa na praia. Né? Porra, quem não quer, né, ter uma casa, né, na praia? Porra, e a gente estava indo bem. Quando veio a crise, da Dilma principalmente, arrebentou, porque a casa da praia era da empresa. Eu fui e tive que vender a casa na praia. Minha filha, misericórdia, ficou 20 dias sem falar comigo. Não queria falar de jeito nenhum.
Ah, aí eu falei, aí minha esposa na época, né, falou, ó, sua filha, eu falei, não, meu, ela que vem falar comigo. Eu falei, por que eu vou falar com ela? Ela não quer falar porque eu vendi a casa. Eu falei, quer dizer que eu só vou ser pai dela se eu puder dar uma casa na praia para ela? Que isso? Aí eu peguei ela, conversei, expliquei, falei, ó, filha, a casa da praia tá naquela máquina ali, ó, levei ela lá na Dagana. Para ver acontecer, Falei, né? ó a casa da praia. Falei, um dia, mais lá na frente, vai voltar. É, pai, mas agora que eu ia com as minhas amigas. Eu falei, então, faz o seguinte, agora você não leva as amigas para casa, pai. Vai na casa da praia das amigas. É, pai, mas nenhuma delas tem. Eu falei, então, o que vocês fazem? Faz um aluguel, racha, pai, mas ninguém tem dinheiro. Eu falei, então tá certo, então você fica sem casa, pô. Entendeu? É uma lição. Eu falei, mas um dia, quem sabe, voltou ao mercado. Tá lá, compramos a casa. Agora ela que está cuidando lá da reforma, tá lá de novo. Então é o seguinte, você não pode matar a galinha dos ovos de outros. Entendeu? Se o teu negócio está gerando dinheiro, está gerando ovos ali, cara, botou 3 ovos, come um, cara. Vende 2. Ou deixa Faz o chocar para processo virar mais acontecer, pintinho. Né? Eu falo isso sempre, pessoal. Dura se ele bota os 3, você quer catar os 3. Daqui a pouco você mata a galinha, cara. E aí você não vai ter mais absolutamente nada. Então, eu penso assim, a empresa está aí, o grupo está aí, o legado está aí, tem muito trabalho ainda a ser feito. Eu me espelho nas empresas que são líderes no mercado, né? Tem uma que é líder, né? Não vou falar o nome aí, né? Mas o cara é líder. Eu olho para o cara e falo, eu quero chegar lá. Por quê? Porque o cara deu certo. A metodologia de trabalho do cara é campeã, o cara fatura aí, né? Ele é líder por um motivo, É né? líder. Então entendeu o que ele faz de bom, né? E eu fui copiando, né? Porque diz que nesse mundo nada se cria, né? Tudo se copia. E se você não tem capacidade para criar, que tenha coragem para copiar. É mais ou menos assim. Sim, sim. Então, cara, eu olho o cara, eu falo, porra, o cara fez, tá dando certo, é bom, eu vou copiar o que esse cara tá fazendo. E tem uma empresa assim, e na realidade era engraçado, né? Tinha umas que eu tinha a perseguir, que eram meus concorrentes, eu acho que, modéstia à parte, a gente já superou alguns, né, pelo caminho, mas tem esse cara que está muito lá na frente e que é o meu espelho. Então eu chego, tudo que eu estou Acaba montando, traçando tendência também, né? eu quero levar para trazer o modelo dele, porque é um modelo que deu certo. Mas é legal que ao passar do tempo, essa distância já foi diminuindo, né? Você já sente que você chegou mais. E até um outro ali. ponto que você comentou aqui sobre a humildade, né? Porque tem muita gente que cresce e já fala, não, eu sou bom, eu sou melhor, tal. Tem a humildade de falar, poxa, esse cara fez isso aqui bem, deixa eu olhar para isso aqui, né? Porque é de onde a gente tira nossas inspirações, né? De quem faz algo bom, quem faz algo bem, e vamos olhar para dentro de casa se eu estou fazendo isso bem também. Exatamente, né? Exatamente. Você não precisa ter vergonha, cara. Meu pai fala que vergonha é roubar e não poder carregar. Isso é a maior vergonha que existe na face da terra. Do resto, você não tem que ter vergonha. Eu já falo para eles, inclusive, né? Já tivemos uns ranca-rabo feios, né? É porque ele está num patamar bem lá em cima, então ele te olha, e isso é o que eu falo. É um cara arrogante no mercado, muito arrogante. Então ele te olha lá de cima e já teve umas passagens comigo que eu não vou nem alongar aqui, que é incrível. Mas eu não deixo de olhar para o cara e dizer, pô, esse cara é referência para mim. Sim. A forma como ele trabalha, do jeito que ele é, pessoalmente e tal, né, já me colocou em algumas situações, não me importa. Eu quero olhar o modelo de negócio dele. Sim. O que ele está fazendo, o que deu certo e dando muito certo, eu vou seguir. E eu coloquei tudo no papel que nós temos que fazer. Agora, o time que vem atrás é que vai dar sequência. Eu mesmo já disse, cara, já deu para mim. Eles não acreditam que eu vou parar em 25. Você não vai parar, duvido. De olhar essa história inteira é difícil acreditar também. Pois é, mas eu vou parar. Eu já ouvi boatos na época que eu dava aula para ele, que ele já, eu tô querendo parar e tal. Mas é verdade. E tá até aí, não parou, então. É verdade. Mas agora esse deadline tá dado mesmo, né? Tem que Sim. ter um desenho 25, tá até desenhado, público. Agora vocês estão né? gravando aí, vai Agora soltar. é informação pública já. Vai cobrar. É óbvio, eu quero realmente passar o bastão. Quem sabe os que vão vir vêm muito melhor. Foi o que eu estava dizendo. A estudante estava vendo 3 em 1, hoje é Spotify. Entendeu? Chat GPT. A geração tem mais apoio, tem ferramentas tem recursos novas. que já fazem parte de outras gerações. O que vai ser o meu papel? A referência. Né? Porque hoje, por exemplo, se você falar em Dagan, é Zé Antônio. Então, assim, está muito personalizado ainda. Né? Por exemplo, tem fornecedores que às vezes não quer falar com o meu time de compras, quer que eu esteja presente. Muito preso à tua imagem. A minha imagem.
Essa é a real. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que tirar um pouco o ego, né? Que eu não tenho ego nenhum. Não é? O pessoal, às vezes, quando vai lá da Gama, fala, pô, Zé, mas você é o mesmo cara lá. Eu falo, mas, cara, eu não mudei, cara. O que mudou? Absolutamente nada. Né? Só porque a empresa cresceu um pouco mais e vai crescer, continua crescendo, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Você pode ir lá, você não precisa ter hora para marcar comigo. Você só fala, Zé, pô, tô indo aí, você tá aí, posso passar aí. Não tem essa. Fala com a minha secretária, vê minha agenda. Não tem essa, cara, sabe? Então, essa personalidade minha, da pessoa, da Dagan, ela ainda é muito forte. Ela é muito forte. Eu preciso, aos poucos, tirar essa questão da personalidade, desassociar e eu ficar por trás. Até Então, para dar espaço para criar outras pessoas que vão ter essa imagem forte, que vão ter Até porque, essa presença. é o que você falou, sua presença é muito forte. Se você de repente se afasta, muita gente vai ter dificuldade para trabalhar sem a tua imagem ali. não tenha dúvida, não tenha dúvida. E isso Vai me ter um preocupa desafio. um pouco. E já vi casos em que os CEOs se afastam e daqui a pouco ele tem que voltar. Exatamente. Sim. Ele tem que voltar. retornar Algo não às deu peças. certo. Algo não deu certo, o cara tem que voltar. É ruim isso, não é? Eu não quero que isso aconteça, não é? O exemplo mais claro é Steve Jobs, né? Foi chotado. Foi mandado E o não cara funcionou sem embora. ele. E depois o cara voltou, o que ele fez de novo? Então, você vê que o cara é bom. Quando o cara é bom, O cara não é tem bom. essa. Mas eu não quero carregar tudo pra cima de mim, que ó, o Zé é bom. Não, o Zé. Não, tudo bem, o Zé é bom, o Zé foi bom. Que eu sempre falo pra eles. Cara, o passado foi, cara. Nós temos que olhar o presente e o futuro. O que chegou até aqui, o que nós estamos até aqui. Porque às vezes tem um pessoal lá, né, que fica lembrando, né, reminiscências passadas. Ah, porque lá era diferente. Lá eu falei, gente, lá era barranco, lá era outra história. Hoje a empresa é um grupo. Era hoje- diferente porque tinha que ser daquele jeito, hoje já que está ser, diferente hoje porque mudou. muda as tendências. Mudou. Né? Então, se eu sair de cena e ver uma liderança boa e pegar a empresa e alavancá-la, ótimo, não há necessidade de venda, não há necessidade de nada. Porque ela vai continuar me dando meu dinheirinho para eu jogar meu futebol, tomar meus vinhos, passear. E ela segue seu legado. Não tem. É uma empresa que é do mercado hoje, não tem mais como. Ah, vai quebrar? Claro, todas as empresas são passíveis de quebrar. Se você administrar mal, se você for perdulário, se você... Ou também pode ter outras questões endógenas que não vêm ao caso. Uma guerra, Deus me livre e guarde, né? Uma crise violenta. Então, ninguém está Exemplo, imune é. né, a uma A situação própria dessa. pandemia foi um susto, né? Total. Como é que foi para você a pandemia? Foi Zé? sensacional, por incrível que pareça. Cresceu. Crescemos violentamente na pandemia, entendeu? O aço disparou, né, absurdamente, foi que deu realmente um fôlego para nós. E eu falo isso porque a gente tem uns clientes no Rio Grande do Sul e a gente faz um jantar lá para eles lá todo mês de março na feira, né, que é a principal feira lá de Inomitoque, lá na cidade lá do Rio Grande do Sul, que é uma feira agrícola, né, que é Expo Direto. E no jantar, né, isso foi em março de 2020, né, foi quando estava começando a pandemia. E aí o pessoal, todo mundo tirando o pé, siderúrgicas fechando alto forno, Medo, achando que né? o mundo ia acabar. Sim. E o mundo não acaba. Quem vai acabar somos nós, ser humano. O mundo não vai acabar. Terremoto, entendeu? Morre, e a terra se acomoda e continua a terra ali. Continua, exatamente. E o maior exemplo que eu tive disso, porque eu morava em frente ao Bosque Maia. Eu moro hoje, mas atrás ali da padaria Maria Cereja, mas eu morava num prédiozinho alugado, né, que era quando eu me divorciei, eu saí da cobertura, por isso que eu falo, a vida é isso, é altos E vai. e baixos. Eu morava na cobertura, me divorciei, caí para o primeiro andar. Morava no 23º, caí para o primeiro. Estou lá no primeiro até hoje. Mas na hora que eu saí, eu aluguei um apartamentinho no 6º. Foi logo na pandemia, né? 2020. E eu ia na janela ali, eu olhava o bosque. Cara, um silêncio. Ninguém na rua. Mas o que eu escutava? Um monte de passarinho, cara. A natureza estava Eu lá. falei, cara, o mundo não vai acabar, gente. Não vai acabar. Aí, num jantar desse lá, o pessoal tudo reunido, né, os principais clientes e tal. Eu falei, gente, é o seguinte. Quem tem dinheiro, compra aço, compra matéria-prima. Pô, os caras só faltaram me matar. Pô, o cara tá louco. Todo mundo fechando, parando. Todo mundo fechando. Eu falei assim, se eu tivesse grana, dinheiro, espaço físico, porque eu falo que o espaço físico é importantíssimo. Hoje nós temos espaço físico, mas não temos dinheiro, porque
está tudo investido. Mas eu estou criando uma estrutura para que a hora que eu tenho espaço físico e tiver dinheiro, eu vou aproveitar esses ciclos. Porque o mundo é ciclo. Você pode contar, crises e bonanças, elas vêm de tempos em tempos. Né? Se ela começa, né, uma crise violenta, você vai saindo dela lentamente, chega no processo de euforia, daqui a pouco começa a cair depressão de novo e vem até aqui embaixo. Isso aqui são ciclos. E economicamente, se você medir, é em torno de 7 a 8 anos cada ciclo desse. E se você souber, estiver preparado, porque aí não é questão de sorte, você tem que se preparar para você aproveitar esses ciclos. Conhecimento, você vai capital, dar um up tudo. violento em cima disso. E eu falei para eles, quem tem, compra. Pô, os caras todos me chamaram de louco. O que aconteceu com o aço? Subiu 156% no período. Lembraram de você, né? Lembraram de mim. E a Dagan, nessa época, cresceu basicamente em cima disso, porque era aumento em cima de aumento, aumento em cima de aumento, e a gente remarcando, deu um faturamento muito bom, excelente. Aí que eu digo, não é? Você também tem que saber guardar, saber investir, entendeu? Então, em cima desse faturamento, o que aconteceu? Compramos agora a Decapage, né? Mudamos lá para a Dutra, entendeu? Estamos terminando de colocar o parque de máquinas. Então, legal. Tudo bem que agora está devolvendo, porque né, o mercado, né, com a eleição, né, a gente atua muito forte no setor do agro. Né? Então, o agro era muito Bolsonaro. Né? Sim. Então, com a eleição do Lula. E eu fiz palestras na Dagan lá antes das eleições, expliquei para o pessoal, falei, gente, não é uma questão de ser A ou B, Sim. é uma questão do que você quer para o teu país, que gestão que você quer. Esses caras já tiveram no governo e todo mundo sabe o que aconteceu. Nós vamos voltar com esses caras no governo? Se voltar, nós vamos ter problema. Viu? Eu falei. Mas para você ver como é a cabeça das pessoas, eu tive funcionário que foi de vermelho no dia da palestra. Tipo assim, tô nem aí o que você está falando, né? Vou votar no Lula e acabou. Só que eu falei, se esses caras ganhar, como nós estamos atrelado basicamente ao mercado agrícola, nós vamos sentir. É um mercado que tem uma Se o agrícola cair, a política. Dagan vai cair. O que está acontecendo? Faturamento. Esse mês vai ser um dos piores meses. Então, nós já estamos vindo sofrendo aí 1 ano e meio, né, de crise no setor agro em função das eleições. Né? Um país onde os líderes, de vez de discutir, né, o que é melhor para o país, discutir projeto, um fica acusando o outro de ladrão. Ah, você é ladrão, você é fascista, você é genocida, você é negacionista, você é careca, você é gordo, você é imbrochável, você é gay. E infraestrutura. O projeto do país. E projeto de país, e educação, e escola, e Falta transporte. conteúdo, né? Estamos lascados. O pessoal fala, se você pegar o PIB de o ano 2000, não vou nem voltar lá atrás não, de 2000 a 2020, na média, nós não crescemos 1%. 1%. Pode pesquisar. O chat GPT deve responder isso rapidinho aqui para nós. Estou fazendo meio de cabeça. Mas de 2000 a 2020, se você pegar as medianas, não dá 1% de crescimento de PIB. Então nós estamos dizendo o seguinte, cara, 24 anos que a gente patina. Que o Brasil não cresce. Entendeu? E aí, qual é o maior resultado? Com as discussões intermediárias e com o projeto de país mesmo, né? Agora você pega a Coreia do Sul em 2000 e projeto para 2024. Pega Singapura, pega o Vietnã, pega a Tailândia, pega Hong Kong, entendeu? Pega a China. A China, nossa. Pega a China de 2000. Pega a China o que era em 1980 perante o Brasil e pega o que é hoje. O que é hoje a potência aqui. Certo? Sim. Só que na China não tem pancadão, não tem desfile LGBTQI+, não tem a questão de gênero, não tem... Lá as crianças vão para a escola estudar, cara. O chinesinho faz assim, eu fico vendo um vídeo outro dia, ó, fazendo matemática. Entendeu? Estão dominando o mundo, vai dominar o mundo. A tecnologia cresceu um absurdo. Até 2030 vai ser a maior potência econômica, né, mundial. Então, nós estamos discutindo 24 anos, quem é ladrão, quem não é, quem é isso, quem não é aquilo, e o país, teoricamente, largado, afundando. Vai criar-se uma bolha, como eu disse agora, está tendo uma demanda reprimida grande, que deve estourar em 25? Sim, talvez a gente se beneficie dela. Por isso que nós estamos investindo. Mas, ou seja, voltamos a sofrer de novo. Então, 21,
22 foram anos muito bons, né? 23 já começou um pouquinho do declínio, 24 está caindo mais. Então, talvez, né, 25 nessa já curva que eu começa, falei, né? 25 você já começa A sentir. subir um pouquinho Recuperar. a rampa e você tem que estar preparado para esse novo Até ciclo. na parte de investimento, de bolsa, de Selic, tudo. E a gente se lascando só. Sentindo tudo, né, no país, a crise. Então, veja, você falou na bolsa. Eu estava lendo outro dia. Tem empresas na bolsa que se ela subir 50% ainda ela vai ficar barata. Para você ter uma ideia do estrago, né, econômico que nós estamos vivendo no país. Sim. Quem tiver dinheiro e um pouco de paciência, né, e saber aportar, vai tirar esse proveito ali na frente e não tem a menor dúvida. Então, daqui 2 anos, né, essas ações na bolsa elas vão ter um up violento. Então, isso o que é? É visão, né? Então, quem tem uma graninha aí, né, separada aí, dá uma olhada com carinho na bolsa, escolhe algumas empresas aí que elas estão com seus valuation muito baixo, muito baixo, e são oportunidades de grandes negócios lá na frente, lá você alavancar um bom dinheiro. Por quê? Elas continuam trabalhando, entendeu? E são empresas muito grandes que é difícil você falar sobre quebrar, alguma coisa assim, até por estar na bolsa tem certas seguranças, né? Então vale a pena você botar a compra agora, você não tem que mexer nesse dinheiro, deixa lá que lá na frente vai retornar. Exatamente, essa é a ideia. Então, você vê que elas estão trabalhando, elas vão continuar gerando lucro, elas estão continuando trabalhando bem ou mal, estão ali trabalhando. É que o mercado está tão deprimido que os preços delas, né, desses ativos, foram quase que para o chão. Né? Então tem muita oportunidade boa na bolsa aí hoje para você poder dar uma olhadinha com carinho e falar, opa, né, empresas que pagam bons dividendos e tal, mas é uma questão já mais estratégica, Aí já a vai pessoa pro lado- física já foge da pessoa jurídica. Bom, infelizmente, Mas pelo é nosso isso. tempo, a gente está encerrando. Misericórdia, uma hora Muito e obrigado. 1h50, ó. Bateu Não, um no- pouquinho menos. Nossa Senhora. É verdade. Quem Muito falou obrigado. que era 1 hora só, Bruno? Pelo A gente foi se empolgando no tempo, papo. pela sua contribuição aqui, por contar essa história. Muita gente que às vezes está passando por um momento e fala, será que eu estou fazendo certo? Será que eu preciso insistir um pouco mais como empreendedor? Às vezes olha para essas histórias e fala, poxa, eu preciso me dedicar, eu preciso planejar, eu preciso buscar. Então é isso que a gente quer promover aqui, sabe? Então, obrigado pela essa história. Eu que agradeço aí o convite aí. Quantas vezes quiser, se a gente puder contribuir, foi o que eu falei para o Bruno. Se a gente puder inspirar 1, 2, cara, já vai ser um grande negócio, né? Então, pô, de repente o cara daqui 20 anos fala, pô, escutei, né? Pô, me inspirei no cara lá, no podcast do cara, e hoje seguir. E às Isso vezes já vai só ser esse- gratificante. Só demais. esse empurrãozinho às vezes que a pessoa precisa para se tornar grande, para crescer, para se dedicar, enfim. Né? Não, e eu sempre falei pra você, a gente, né, normalmente a gente treinava lá e depois a gente ia lá e ficava batendo papo, né? Quantas histórias que eu ouvi sua, a parte mesmo de investimento, eu tirei o meu dinheiro ali da poupança, comecei a investir, porque você falou, cara, investe, poupança, deixa no colchão se for deixar na poupança, né? Exatamente. Então, assim, sempre foi uma inspiração pra mim e, cara, tô muito feliz de você estar aqui. Queria, antes de encerrar, que a gente sempre costuma fazer, que você deixasse uma última mensagem aí pros empreendedores, para quem tá nessa batalha diária, do que você acha aí. O que você achar que deva deixar, Zé? Talvez até pelo seu momento de vida, a mensagem que você deixar, não só sobre empreender, mas sobre acho que é legal essa visão que você tem sobre essa passagem de bastão e tudo. Achei bem interessante, porque é difícil as pessoas que têm uma visão como a tua. Então, Sobre um legado, né? acho que isso é legal. Fica à vontade para falar o que... Não, é o básico, né? Que eu sempre digo. Outro dia eu estava vendo um depoimento de um ex-atleta, né? Que ele diz o seguinte, que é muito difícil você encerrar sua carreira, né? Que eu acho que é um dos momentos mais tristes. Por quê? Porque ele vive uma glória, né? E todo mundo quer viver na glória, né? Mas só que você tem que saber um pouco a hora de você parar e trabalhar a sua cabeça para isso. Então, se você é jovem, você faça uma projeção, né? Eu comecei com 13 anos, né? 15 anos com a primeira carteira assinada. Eu vou para 64. Então, eu trabalho todo esse tempo, todo esse período. E me dedicando sempre. Então, é assim, não existe vida fácil.
né? Às vezes as pessoas acham que o sucesso vem muito rápido, vem repentino. Ele não vem. Então, o conselho que eu dou é seja persistente e resiliente, entendeu? Esse é um dos maiores princípios que vai te levar onde você quer chegar. E disciplina. Eu sempre faço uma comparação, às vezes, com a gente no corpo, né? Você vê um cara todo, né, ou uma mulher, né, todo saradão, todo bem... Pô, mas você não sabe a disciplina que esse cara faz para ter um corpo naquele estado, para ter uma saúde daquele jeito. Às vezes o cara tá ali, né, com sobrepeso, tal, não sei o que lá, mas ele não tem a disciplina para ele poder trabalhar o corpo dele, a mente dele, para chegar naquele estágio. Então ele só almeja o do vizinho, ele, teoricamente, ele inveja do outro lado, mas o que ele faz para poder chegar naquilo ali? É como eu disse, eu olho para o meu concorrente que está muito ali na frente e eu penso o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter disciplina, muita disciplina e muita resiliência para poder chegar no estágio que ele está. Se eu não for assim, eu não vou chegar. Então, o conselho que eu dou para o pessoal é o seguinte, acredite. Eu sempre brinco, né? Se você aplicar na poupança, né, e continuar na CLT, você não vai ficar rico, entendeu? Vai ser muito difícil você ficar rico. Então, não tenha medo de arriscar, porque falhar você vai. Todos falham. Eu falhei. Você pensa que eu não errei? Mas errei muito. Mas também, dos meus erros, eu fiz vários outros acertos, entendeu? Então, errar, vai errar. Errou, quebrou, começa de novo. Começa de novo, faz parte do processo de aprendizado. Muita gente, às vezes, eu escuto falar, nunca mais eu quero saber de aplicar na bolsa, por exemplo. Por quê? Porque aplicou errado, não estudou. Porque mais do que eu perdi dinheiro na bolsa? Perdi muito dinheiro na bolsa. Até que cheguei uma hora que eu falei assim, pô, eu estou errado. Eu estava indo muito pela emoção. Eu parei de fazer as coisas meio que na emoção, fui estudar e a partir dali eu passei a não perder mais. Ainda tem um prejuízo que eu estou compensando, mas, ou seja, eu aprendi com os meus erros e falei assim, pô, eu não posso continuar fazendo isso. Você dá 2 passos para trás, estude e recomeça. Mesma coisa, cara, não vou mais querer ser empreendedor porque eu já abri 2 vezes, quebrei 2 vezes. Quebra a terceira, cara. Né? Porque um dos mantras do empreendedorismo é o seguinte, uma hora vai dar certo. Entendeu? Então, se você para na primeira, para na segunda, para na terceira, cara... Talvez seja a próxima que você vai dar certo. Talvez seja a próxima que vai dar certo, né? É que eu sempre digo, né? É igual ao casamento, né? Às vezes o cara casa 5 vezes, né? Às vezes tem um cara que fala, meu Deus, eu não vou casar 5 vezes. Mas as 5 vezes talvez que ele casou, os casamentos não foram bons. Talvez venha o 6º, que vai ser o casamento que ele queria. Então, nunca desista, né? Eu nunca desisti, tinha hora que realmente meus sócios falavam, pô, vamos parar. Mas eu falo, não, eu não vou desistir. Eu comecei, eu vou até o fim. E eu sou assim também, em tudo, basicamente, entendeu? Então, pô, se eu começo um negócio, eu coloco na cabeça, eu vou até o final. Doa o que doer. Se ele for bom, ótimo. Se for ruim, eu tiro lição e tento recomeçar. Falhar? Todo mundo vai falhar, entendeu? Mas nunca desista. Obrigado mais uma vez. Show de bola. Obrigado a vocês. Por aqui. E nós teremos outras conversas no futuro também. A gente vai voltar aqui depois do seu deadline para ver se você parou mesmo. Para ver se aconteceu. Então vocês me chamam lá para março de 2026. Perfeito. A gente vai te chamar. A gente quer ver essa história. Fechou. Valeu, Zé. Valeu, grande abraço. E é isso, pessoal. Esse foi o Dessurtando. Espero que vocês tenham gostado desse papo. E para um próximo episódio, mais novas histórias aí de empreendedores que a gente admira. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.